a nossa reunião. Vamos agradecendo a Deus por Ele estar nos permitindo aprender um pouco mais sobre o espiritismo, sobre o plano espiritual. E agradecidos, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Rô. A nossa 11ª aula. Nós estamos praticamente, quase que na metade do nosso curso. A próxima aula é a 12ª e já é a metade do curso, gente. Nós vamos falar sobre lei de igualdade. A lição da noite de hoje ela é muito fácil da gente ser entendida. Vocês vão ver que, conforme eu vou lendo, a gente vai assimilando rápido. É igualdade natural, desigualdade das aptidões e desigualdades sociais. Igualdade natural. Todos os homens são iguais perante Deus. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Isso está lá no Livro dos Espíritas. Vale dizer que Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, pois todos estão submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, passam pelas mesmas tribulações que caracterizam a condição humana e todos têm em comum um mesmo princípio e a mesma destinação. Essa é a essência da igualdade natural que caracteriza o ser humano. Desigualdade de aptidões. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Portanto, as diferenças que os homens apresentam entre si, quer em inteligência, quer em desenvolvimento moral, não derivam de sua natureza íntima, resultam antes de 2 fatores a considerar. No maior ou menor desempenho de suas potencialidades, no desenvolvimento ou não de suas aptidões e virtudes, enfim, no bom ou no mau uso do livre-arbítrio por parte de cada um. Disso decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes confere aptidões mais diversificadas. Sendo os diversos mundos solidários entre si, os habitantes do mundo superiores reencarnam em mundos mais atrasados como espíritos missionários para aprimorar o progresso intelectual e moral através de seus exemplos, partindo da primícia que os espíritos não mais regridem no seu progresso. Tem-se que, ao passar de um mundo superior para um inferior, conservarão integralmente as faculdades e aptidões adquiridas. Consequentemente, tal fato acentua ainda mais as desigualdades de aptidões que existem entre os homens. Deus não criou, portanto, espíritos com faculdades desiguais, mas permitiu que espíritos com os mais diversos graus de desenvolvimento estivessem em contato entre si para auxiliar a evolução dos mais atrasados e, em necessitando um dos outros, cumprissem a lei do amor.
Tal fato explica por que o misto de aptidões é necessário, a fim de que cada um possa concorrer com a execução dos desígnios da providência, respeitando-se, evidentemente, os limites da força físicas e intelectuais. Neste contexto, o que não tem condições de fazer, o outro fará. E é assim que cada um desempenhará um papel útil dentro da criação. Então, é muito, né, fácil da gente entender e ver o que ele quis dizer aqui para a gente. Nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. Aqui, ignorantes não quer dizer maus, e sim não conhecer as coisas. Fomos criados todos iguais, todos, exatamente iguais. Então, aí já está explicando que Deus não é aquele pai que gosta mais de um do que de outro. Somos iguais. Porém, ele nos deu o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, uns vão mais para frente, outros ficam mais para trás, quer dizer, uns trabalham mais, outros são mais preguiçosos, uns estudam mais, outros não estudam. Aí é que vem as desigualdades. Vem a desigualdade da evolução, né? Um desempenha melhor as suas potencialidades do que outros. E Deus não vai mexer nisso. Por isso existem espíritos mais adiantados e menos adiantados. E por que eles estão todos juntos? Há necessidade de estar todos juntos, para que um auxilie o outro. Então, ainda por muitas vezes, ele nos mandam espíritos evoluídos para cá, para que eles nos mostrem, melhor ainda, com maiores exemplos, o que nós precisamos aprender. Então, eles vêm em missões para nos indicar, nos mostrar qual o melhor caminho. Então, nenhum espírito, por pior que seja, vai regredir daquilo que aprendeu, mas nenhum espírito vai caminhar e evoluir para frente sem que tenha aprendido. Não tem como. Então, aqui é muito claro, né? E com essas idas e vindas, e um ensinando o outro, a gente aprende a amar, né? Porque há necessidade. Então, eu não entendo nada de computação. A Bia entende. Aí lá vem a Bia e me esclarece. A Bia não entende nada de crochê, nada. Aí eu vou lá, pego uma agulha e vou ensinar a Bia. Então, existe uma troca, né? Uns evoluem alguma coisa, outros evoluem outra, e assim nós vamos indo. Então, isso faz parte da nossa evolução. Agora a gente vai falar das desigualdades sociais. As desigualdades sociais não se enquadram nas leis naturais, porque não são obras de Deus, e sim consequência do orgulho e do egoísmo do próprio homem. Contudo, à medida que a humanidade avançar no seu progresso moral, essas desigualdades tenderão a desaparecer, e restando tão somente a desigualdade, fruto do mérito e das virtudes adquiridas pelo homem. Somente então as criaturas se reconhecerão como filhos de Deus e se amarão como irmãos, e não se avaliarão pelo sangue, nem pelo papel que ocupam na sociedade, mas sim pela evolução moral do espírito, que independe da condição social. No tocante àqueles que se aproveitam da superioridade da sua posição social para oprimir os fracos, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então, essas desigualdades sociais, elas não são por causa de Deus. E ainda fala assim, ai, gente, por que Deus deixa essa pessoa sofrer tanto? Ai, meu Deus, por que Deus deixa assim tanto pobre sofrendo? Não é Deus o culpado dessas desigualdades sociais. Os únicos culpados dessa desigualdade somos nós mesmos, com o nosso egoísmo, com nossas paixões, com a nossa, como vamos dizer, com a nossa mania de querer ter mais,
com a nossa ganância, né? Nós temos um carro, mas um é pouco, nós queremos dois. Nós temos dois, mas um é pouco, nós queremos três. Nós temos uma casa aqui, mas nós queremos uma na praia, nós queremos uma aqui, nós queremos uma ali. E com essa ganância e essa vontade, a gente vai fazendo uma desigualdade social. Não que a gente não possa lutar para ter essas coisas. É normal que se tenha, mas é normal também que se olhe para aqueles que não conseguiram ter. Então, a desigualdade social, está falando aqui, não é culpa de Deus. Porque se a gente soubesse repartir direito, repartir... olha, se a gente repartir do supérfluo, daquela coisa que a gente não usa muito, do nosso supérfluo, já é muito. Né? É como o óbolo da viúva, que eu falei na lição de ontem, na outra aula. A viúva, ela deu daquilo que ela não tinha, ela repartiu aquilo que nem ela tinha, coitada, e ela repartiu para dar. E o outro que tinha muito, deu uma quantidade muito grande, porém a quantidade grande que ele deu não fez a mínima falta para ele. Então tem uma diferença muito grande, enorme, de você dar aquilo que é seu, que é pouco, para alguém, do que você dar aquela coisa, aquele supérfluo, sabe? Que, olha, eu vou dar, daqui a pouco eu já esqueci que dei. E mesmo assim tem gente que não dá. E mesmo assim tem muita gente que é apegado. Por aí vêm as desigualdades sociais. Então, Deus não é culpado disso, né? E aqueles que se aproveitaram dos mais fracos para subirem, para se fazerem de ricos, né? Aproveitaram, assim, daqueles coitadinhos, colocaram eles para trabalhar mais, enfim, se aproveitaram de alguma forma, fazendo qualquer coisa errada, qualquer negociata errada, enfim, roubando os que não sabiam se defender, em outra encarnação, com certeza, eles vão passar por isso e vão entender o que é isso, vão sentir na pele o que é fazer alguma coisa com os outros. Vamos falar também das desigualdades das riquezas, as provas da riqueza e da miséria. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas nem sempre se origina das diferentes faculdades ou dos mais variados recursos de que alguns dispõem para adquirir mais bens do que outros. Muitas vezes é também fruto de falcatruas, injustiças e outros meios ilícitos que lançam mãos os que ainda se deixam levar pela cobiça e pela posse de bens materiais. Mas convém ressaltar que herdeiros de fortunas amealhadas dessa forma não são responsáveis pelo mal que seus antepassados fizeram, principalmente se desconhecem tal fato. Então, aqui o que eles estão dizendo? Eles estão falando que tem pessoas que fazem muitas falcatruas, né, para conseguir dinheiro, com fortunas e etc. E aí, um dia, eles vão desencarnar e essas riquezas, essas fortunas, vão ficar para os herdeiros. Esses herdeiros são culpados dos pais terem feito isso? Aqui está falando que não, principalmente se eles desconhecerem. Eles não sabiam e não foram eles que fizeram, certo? É preciso considerar que, muitas vezes, uma fortuna vem parar providencialmente nas mãos de um homem, justamente para que ele tenha a oportunidade de reparar uma injustiça cometida. Se estiver ao alcance desse homem compreender a necessidade moral de reparar esse mal cometido por outrem, será, então, um homem justo e, como tal, feliz, e a reparação da falta será levada em conta para ambos. Então, aqui, às vezes, alguma fortuna vem parar nas mãos do homem, ele não tem culpa. De repente, né, tá lá, ele, nossa, vou receber uma fortuna, vou receber uma herança. Ele tem culpa? Não, ele não tem culpa, mas ele precisa usar essa fortuna bem, né? Principalmente se ele sabe que teve uma injustiça, né? Vamos por aí dar um exemplo. Um pai deixa toda a herança para um filho só.
e não dá para o outro. Esse filho que vai receber tudo isso, ele sabe que está errado, né? O outro também tinha direito. Aí ele vai lá e reparte, né, com o irmão. Aí, então, foi feita uma justiça, né? A igualdade absoluta das riquezas jamais existiu e tampouco poderá existir, pois a própria diversidade das faculdades e diferentes aptidões entre os homens impediram que assim fosse. O que importa é combater, antes de tudo, o egoísmo para que as relações sociais sejam sempre fraternas. Somente assim, o relativo bem-estar de todos será a meta passível de ser atingida pelos homens, quando entre eles o sentimento de fraternidade sobrepujar-se ao egoísmo e a verdadeira justiça for finalmente praticada. Aqueles, portanto, que acreditam que a cura para os males que afligem a sociedade está na igualdade absoluta da riqueza, estão enganados, pois não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, né? Então, as provas da riqueza e da miséria é isso, né? Muitas vezes nós vamos vir miseráveis, outras vezes nós vamos vir ricos. Nós vamos estagiar em tudo nessa vida, para ver como é que nós vamos agir em cada estágio da nossa evolução. Como é que nós vamos agir quando nós tivermos muito dinheiro? Como vamos agir quando nós não tivermos nada? Agora, então, vem falar, nesse pedaço de baixo, vem falar das provas da riqueza e da miséria. A diversidade de riquezas e de misérias tem uma finalidade útil, a de provar as almas no excesso e na submissão. Assim, os que sofrem com resignação, sem murmurações e com trabalho constante, conseguem superar suas provas. Pelo arrastamento ao mal, a que dá causa pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova arriscada, mais perigosa do que a pobreza, e é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais estreito laço que prende o homem à terra. Deus concede prova a seus filhos que têm, às vezes, a possibilidade de a escolheres antes das reencarnações, podendo, por isso, nascerem na abastância ou na miséria. Ambas as provas apresentam facetas diferentes, mas tanto o rico quanto o pobre podem fracassar. O primeiro, né, que é o rico, por não fazer o bem, e o segundo, pelas queixas contra a providência. O rico está mais sujeito às tentações, mas dispõe de meios de praticar o bem. Mas isso é justamente o que nem sempre faz, pois se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E se nunca julga possuir o bastante para satisfazer a sua ambição. A riqueza também pode ser um fator para a redenção do espírito, quando dela sabe servir-se, empregando com critério e discernimento. Enquanto para uns a pobreza é a prova da paciência e da resignação, a riqueza para outros o exercício da caridade e da abnegação. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo de empregar bem as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada, pois o emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de que é a existência dourada, mas essa caridade cheia de amor, que procura o infeliz e o reergue sem humilhá-lo. Então, são duas provas, né? As duas, como ele está falando, são bem difíceis, né? A pessoa que nasce rica, ela é sujeita a uma série de tentações,
né? Ela tem uma vida diferenciada, ela tem uma vida de vícios, ela tem uma vida de facilidades, ela tem uma vida de tentações, da vida sensual, enfim, todas essas coisas vão estar em volta de uma pessoa que tem muito dinheiro. Cabe a ela saber e fazer bem o emprego desse dinheiro. Se ela empregar esse dinheiro em empresas, aonde ela vai dar empregos para muita gente, aonde ela vai abrir um hospital, aonde ela vai abrir um orfanato, enfim, aonde ela vai fazer o bem, como a gente sabe. E tem muitas pessoas que fazem isso. Muitas pessoas que têm capacidade, né? Como chama esse jogador de futebol bonitão aí de Portugal? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, né? Ele é um exemplo para a gente, né? Tem outros jogadores de futebol aqui no Brasil que também fazem isso. Então, eles ajudam, né? Olha o Senna, o que fez. Então, são gentes que tinham muito dinheiro e que assim aproveitaram, e assim fizeram bem. Como tem muitos que quanto mais tem, menos dão, e mais tem uma ambição maior, e quer mais ainda, e quer mais aí, quer mais ainda, né? Exemplo dos nossos políticos, né? Que estão lá, cheios da grana, e põe o salário do povo lá embaixo e o deles sempre lá em cima. Então, eles são os coitados, porque eles estão meio que condenados, né? E, pelo amor de Deus. E tem o da miséria, né? A prova da miséria é uma prova difícil, porque é onde você vai ter uma aprovação de tudo. Você não tem o que comer, você não tem onde morar, você não tem o que vestir, porém, você pode passar por essa prova. Como? Com a aceitação, com a não reclamação, com não blasfemar, com não ir contra o que Deus deu, né? Porque ele fala que de fome ninguém morre. Você pode viver ali, ó. Você fica ali naquela, né? Você passa 2, 3 dias com fome, mas no terceiro, 4 dia, alguém vai te dar alguma coisa para você comer. É difícil, principalmente para a gente que está acostumado a comer todos os dias. Você se imaginar que você vai ficar 2 dias sem comer, 3 dias sem comer, não é brincadeira. É uma prova muito forte, muito grande, com necessidade de tudo, de remédio, de conforto, de tudo, 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 tudo. Mas, se ele passar por essa prova sem blasfemar, sem reclamar, quanta gente a gente vê assim, gente? Sabe aquele pessoalzinho do interior? Nossa, que gente mais boa. Eles são tão humildes, eles não têm nada. E você olha para eles, é tanta bondade que eles têm. Né? Aquele pouco que eles têm é tanto para eles que eles acham que eles vivem muito mais felizes do que aquele que está lá no palácio. Aquele que está no palácio tem depressão, tem a mulher que trai ele, tem ele que trai a mulher. O que está lá naquele cantinho não é assim. Ele tem tudo pobrezinho, tudo. Aqueles móveis simples, uma galinhazinha para botar um ovo, uma hortinha para comer. Gente, mas é tão feliz. E vive ali, perto da natureza, né? Esses que estão no interior, assim, a miséria é melhor do que os que estão aqui na cidade. Os que estão aqui na cidade é difícil, né? Tem mais condições, sei lá, de ganhar a cesta básica de algum lugar, de outras coisas, mas, né? Então, eles não reclamam, eles são felizes, você conversa com eles, são simples, são puros de coração, são uma gente tão boa de conviver. Então, a gente vê que aqui a riqueza, no meu entender, é pior do que a miséria. É uma prova bem mais difícil. Igualdade de direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. A doutrina espírita esclarece que tanto o homem quanto a mulher são espíritos da mesma natureza, criados por Deus com os mesmos talentos e aptidões, com os mesmos direitos e deveres, ambos têm o discernimento do bem e do mal. E ambos têm a faculdade de evoluir em igualdade de condições. Deste modo, a suposta inferioridade social e moral da mulher
é consequência do abuso da força e autoridade do homem, mais forte fisicamente. Com a evolução gradativa das relações sociais, os horizontes vão alargando-se, e sob o impulso da lei de amor e da lei da sociedade, a mulher pôde desenvolver suas aptidões sem grandes constrangimentos. Com isso, tornou-se evidente que a condição feminina de inferioridade em relação à masculina não decorria de imposição divina, mas tão somente do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Assim, o homem e a mulher têm direitos iguais, embora tenham aptidões diferentes a desempenharem na sociedade. O homem é fisicamente mais forte para os trabalhos mais rudes, e a mulher mais delicada para os trabalhos mais leves. Ambos devem-se ajudar-se mutuamente nas provas da vida, e não simplesmente o mais forte subjugar o mais fraco, escravizando. A mulher está preparada biologicamente para a tarefa da maternidade, e se de um lado tem menor força física, do outro tem maior sensibilidade para o exercício das funções maternais. Do exposto, conclui-se que, sendo seres humanos iguais perante as leis de Deus, deverão também ser iguais perante as leis dos homens, pois o princípio da lei de amor fundamenta-se na máxima cristã: não fazer aos outros o que não gostaria que os outros lhe fizessem. Portanto, a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha para a barbárie. Além do mais, as diferenças sexuais só existem no organismo físico e, portanto, os espíritos podem reencarnar tanto na condição feminina quanto masculina. Sobre esse aspecto, e corroborando a citação acima, nenhuma diferença existe entre ambos. Então, não preciso nem falar nada, né? Isso é claro, óbvio e evidente, né? Não temos diferença nenhuma entre homem e mulher. Os espíritos são iguais, a evolução é igual, tudo é igual. O homem é um pouco mais forte, porque já foi criado isso, para proteger a mulher, que no caso seria mais frágil. Igualdade perante o tudo. Oi? Vou te interromper. A gente tem mais 3 minutos, tá bom? Dá tempo de eu ler e voltar, né? Para falar, porque é pequenininho. Igualdade perante o túmulo. A perpetuação da memória por meio de monumentos fúnebres é o último ato de orgulho dos familiares e amigos, desejosos de se glorificarem a si mesmos, em nítida demonstração de riqueza. Pelo fato da igualdade entre os homens não cessar com a desencarnação, a saudade de um ser amado reveste-se da mesma importância para os parentes que nada possuem, mesmo que seu túmulo não haja nada de suntuoso. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá como aos seus próprios corpos, assim o quer a natureza. As pompas fúnebres são justas de um bom exemplo, quando homenageia-se a memória de um homem de bem, mas não apagarão as más ações de todo aquele que não soube viver de acordo com a moral cristã. Consequentemente, tais pompas de nada valerão e tampouco o ajudarão na sua ascensão espiritual. Pronto, podemos ir e voltamos, que é a última partezinha. Tá bom, já criou outra sala, tá bom? Tá bom.